Então, a gente vai começando a gravar. Ok, esse vídeo é sobre propriedades analíticas de conjunto de Cantor, tá? Como vocês estão vendo, já foi preparado, mas vamos fazer agora o áudio do vídeo. O conjunto de Cantor, às vezes, é denotado por poeira de Cantor também. Isso porque é um conjunto, de fato, com conteúdo muito baixo, mas com conteúdo muito alto em termos matemáticos, conteúdo em termos de medida, quero dizer. Ok? Eu vou hoje falar, vou apresentar para vocês conjunto de Cantor de uma forma equivalente, porém um pouquinho diferente da forma usual, que é apenas uma mágica de tirar metade de um intervalinho, outro intervalinho. De fato, é a razão de ser do conjunto de Cantor para quem estuda um processo iterativo, sistemas dinâmicos, ou qualquer outra área de análise que toca conjuntos autossimilares, tá? Então, vamos lá. A gente considera, para começar, a gente vai considerar uma função cujo gráfico vocês estão vendo aqui. Essa função, como vocês veem, está definida no intervalo 0, 1/3, unido com o intervalo 2/3, 1/3, vai para o intervalo 0, 1, ok? Como vocês veem, a função é uma função que é linear por pedaços, certo? E, além disso, tem uma derivada constante, a derivada é 3. A função tem uma regra que eu escrevi, f de x é 3x quando x está entre 0 e 1/3, e é 3x menos 2 quando x está entre 2/3 e 1. Esse menos 2 é justamente escolhido para que o gráfico fique dessa forma, ok? Esse tipo de funções se chamam expansoras também, às vezes, porque expandem, ou seja, a derivada dessas funções sendo maior do que 1, contribui para que o tamanho dos intervalos aumenta quando você aplica essa função. Repare bem, o intervalo de tamanho 0, de 0 até 1/3, que é esse intervalo, que tem tamanho 1/3, a sua imagem virou todo o intervalo 0 e 1, tá certo? Então, triplicou o tamanho desse intervalo. Aqui também, o intervalo de tamanho 1/3, a sua imagem pela função ficou o quê? Ficou, de novo, todo o intervalo 0 e 1. Então, triplicou novamente. Qualquer subintervalinho, a mesma coisa acontece, a sua imagem triplica, justamente porque a derivada da função é igual a 3, certo? Ok, qual é a graça dessa função? Eventualmente, quando a gente fala de propriedades numéricas, vocês vão entender muito bem o que é a graça numérica, etc. Mas, por enquanto, considerem apenas como uma função que está definida numa união de dois intervalos fechados. Um é 0 até 1/3, outro é 2/3 até 1, ok? Essa união a gente chama de C1. C1. De fato, esse aqui é o começo de definir o conjunto de Cantor. Nós vamos esculpir e lapidar para chegar ao conjunto de Cantor. Ou seja, começamos com esses dois intervalos e vamos, como uma pessoa que vai esculpindo uma estátua, vamos esculpindo para chegar ao conjunto de Cantor. Como? Em seguida, eu vou me atentar a seguintes pontos. Por enquanto, eu tenho esses dois conjuntos. Para a função f ser iterado mais uma vez, além da primeira iteração, eu preciso remover alguns pontos. O que quer dizer com isso? Imagine que você tem um ponto x. A sua imagem, f de x, está aqui. Como vai ser a imagem de x? Pela escolha que eu fiz aqui, peguei o x num intervalo aqui, entre, de fato, 1/9 e 2/9. Se eu pegar um ponto aqui, a sua imagem, então, o segundo intervalo é 2/3 até 1/3, certo? 2/3 até 1, é isso. Isso que foi a pergunta? O segundo intervalo? O primeiro intervalo 0 até 1/3, o segundo intervalo de 2/3 até 1. Tá bom? Ou tem algum erro de digitação? Assim, não, eu acho que ali na F, lá em cima, você colocou de 2... Isso. Obrigado. Muito obrigado. Até 1. Então, o que acontece quando eu pego um x, a sua imagem, f de x, vai ficar dentro do intervalo 1/3 até 2/3, dependendo da escolha do x, né? Você pode verificar muito bem que se o x for entre 1/9 e 2/9, quando você multiplica por 3, certo? A sua imagem vai cair aqui, entre 1/3 e 2/3.
tá certo? Um número entre 1 nono e 2 nono, quando eu multiplico por 3, vai ficar entre 1/3 e 2/3. Portanto, se f de x cair nesse intervalo do meio, eu não posso aplicar de novo a função. Ou seja, f de x agora não faz sentido, certo? Ou seja, esse ponto x não está no domínio de f de f composta com f, que seria f quadrado na notação de composição das funções. Então, isso faz com que a gente observe a seguinte coisa. Vamos observar o que vai ser a composição dessa função f com ela mesma, ou seja, f ou f. Se você olhar para f ou f, botar lápis no papel um pouquinho, você vai ver que f de x vai ficar a composição de 3x com ela mesma, que dá 9x, entre 0 e 1 nono. Como eu falei, entre 1 nono e 2 nonos, essa função f de f não vai ficar definida, justamente porque f dela vai cair no intervalo 1/3, 2/3, e depois você não pode definir a função f de novo, ok? E entre 2 nonos e 1/3, a função vai ficar definida como 9x menos 2, e assim por diante. Essas regras não são tão assim importantes nesse momento para mim. O que me importa é essa ideia de que a função f quadrado vai tendo 4 ramos agora, o gráfico, está definida em 4 subintervalos. Esses 4 subintervalos vamos chamar de C2. O C2, de fato, não é nada mais do que domínio da função f composta com f, que é f quadrado. Tá legal? Então, você está vendo que o domínio da função f quadrado é a união de 4 intervalos, que esses 4 intervalos são, de fato, refinamento dos intervalos anteriores, estão dentro dos intervalos anteriores, ok? Então, a gente está refinando, ou seja, aquela ideia de esculpindo, então, tirando alguns pedacinhos e vamos chegar a uma nova geração, Esses aqui chamamos gerações de conjunto de Cantor. Chegamos à geração segunda, que são mais inteligentes, mais afinados, essa geração, e C2 é a união de 4 intervalos. Se você reparar aqui, eu denotei esses intervalos com os nomes meio codificados, e é de propósito, e nós vamos utilizar esse tipo de escolha. C00, C02, C20 e C22. Repare que aqui eu tinha denotado por C0 e C2. C0 era esse intervalo, e C2 era esse outro intervalo. Você pode imaginar que C1 estava no meio, mas foi oprimido, foi removido, de fato. Eu estava fora do domínio da função, O que é C00, por exemplo? C00 é esse intervalo, mas não é nada mais do que o conjunto dos pontos, deixa eu anotar aqui, C00 é o conjunto dos pontos x que está em C0 para começar, tá? Está aqui, está vendo que está dentro de C0, mas além disso, f de x também está em C0. Então, isso faz jus à escolha do índice 00. Portanto, C20, o que é? C20 é este intervalo. É o conjunto dos pontos que estão em C2, como você vê, esses pontos estão dentro de C2, que é tudo isso aqui, mas, quando você pega f de um ponto aqui, f dele é a imagem dele você tem que ver no eixo y. Está dentro desse intervalo pequeno aqui, que é C0. Assim que foi escolhido, então, esse intervalinho pequeno. E assim por diante. Então, nós temos 4 subintervalos que são codificados por códigos 0 e 2. Você pode muito bem falar de palavras com letras 0 e 2. Essa é outra nomenclatura que eu vou utilizar nessas aulas de hoje. Ou seja, letras que temos são 0 e 2, e palavras formadas por 2 letras são 4 palavras. São palavras 00, 02, 20 e 22. E cada palavra representa um intervalinho, e a união dessas 4
intervalinhos está dando segunda geração do conjunto de Cantor. Ok. Então, não é difícil de imaginar o que vai ser Cn. Cn vai ser domínio da função Fn, composição de f n vezes. Que é o quê? Conjunto dos pontos no intervalo, que você pode iterar n vezes a tua função. Certo? N vezes consegue iterar. E esse Cn não é difícil de ver que é a união de 2 elevado a n intervalos vai ser. E o tamanho de cada um desses intervalos é 1 sobre 3 elevado a n. De onde que vem esse 1 sobre 3 elevado a n? Alguma palavra-chave para me responder? De onde que vem esse 1 sobre 3? Veja que na segunda geração, nós temos 4 intervalos, que são 2 elevado a 2 intervalos, cujo tamanho de cada um, é 1 sobre 3 elevado a 2, que é 1/9, né? O tamanho de cada um desses intervalos é 1 sobre 9. Por que o tamanho deles é 1 sobre 9? Porque justamente esses intervalos, esse intervalo, por exemplo, C00, este intervalo aqui, é o conjunto dos pontos que caem no C0, que tinha tamanho 1/3. Então, tem que pegar pré-imagem do C0. Quem é C0? C0 é o intervalo 0 até 1/3. O que vai ser a pré-imagem? Quando eu olho para uma função, você sabe como calcular pré-imagem? Se você tem esse intervalo C0, eu vejo agora no eixo Y, por exemplo, agora, né? Para ver a pré-imagem. Quais são os pontos que caem em C0? Olha aqui. Vai ser exatamente os pontos aqui, que era o C00. São os pontos que, quando eu pego iteração, quando eu pego imagem pela função, cai no intervalo entre 0 até 1/3. Certo? E esse intervalo aqui tem tamanho 1/9, porque a derivada da função é 3. Né? Essa função triplica tudo. Portanto, para a imagem de um intervalo de tamanho 1/3, vai ser 1/3 de 1/3, que é 1/9. Beleza? Então, por isso que ficou 1/3 ao quadrado. E assim, vocês podem imaginar que para voltar para trás n vezes, vai ficar 1/3 elevado a n. E isso vai fazer com que a gente conclua que Cn, que é a enésima geração do conjunto de Cantor, é formado por 2 elevado a n intervalos, tudo disjuntos, codificados por duas letras 0 e 2, né? E tamanho de cada um é 1 sobre 3 elevado a n. Então, eu listei aqui, vocês estão vendo, Cn é um conjunto fechado. É óbvio que é fechado porque é união finita de fechados. Tem 2 elevado a n componentes conexas, né? Que são 2 elevado a n intervalinhos, certo? E tem uma propriedade importante que são encaixados essas gerações, ou seja, realmente dá essa ideia de esculpir. A enésima mais uma geração, a primeira geração, é mais fina que a enésima geração, é subconjunto de Cn, beleza? Então, aí a gente pode definir agora se o conjunto Cantor ternário como sendo interseção de todos esses conjuntos Cns. Mas o que isso quer dizer, interseção de todos esses Cns? É o conjunto dos pontos no intervalo 0, 1, que o que acontece? Que dá para brincar infinitas vezes com esses. O que quer dizer isso? Dá para aplicar a função f tantas vezes que você quiser. Isso quer dizer que são os pontos que fn de x está definido em um ponto, no intervalo 0 e 1, para todo n pertencente a n. Portanto, o conjunto de Cantor não é nada mais do que apenas afortunados pontos no intervalo 0 e 1 que conseguem ficar iterados pela função f tantas vezes que você quiser. Você entende que isso dá uma ideia de repetição de um processo? É um processo que modela alguma coisa e você quer ver quais são pontos que consegue modelar infinitas vezes, fazer alguma coisa com eles, com esses pontos. Os outros pontos, em algum momento, caem fora da órbita, caem fora do domínio. Eles ficam removidos. E o conjunto de Cantor não é nada mais do que aqueles que
estão no jogo ad infinito. Tá bom? Então, essa aqui foi a definição do conjunto de Cantor. Ternário, por enquanto. Mas é a base de tudo, essencialmente, esse conjunto que definimos. Alguma pergunta sobre a definição e o jeito que a gente definiu por enquanto? Não? Tá, então, os CNs, eu lembro novamente, os CNs aqui, é união de 2 elevado a n intervalinhos, e eu codifiquei eles, né? Eu posso representar eles, então deixa eu aqui só escrever, por exemplo, um CN, é união de que tipo de intervalos? Intervalos do tipo I1, I2 até IN. Meio assustador, mas não é. Tipo C020. Esses são intervalos de subintervalos para terceira geração. C000, C022, e assim por diante. São quantos? São 8, né? 8 subintervalinhos que formam desse jeito, a gente pode construir. Apenas com 3 letras, e somente temos a escolha de 0 e 2 para cada letra. Portanto, 2 elevado a 3 opções é disponível. Ok? Então, teorema. O que a gente quer sobre o conjunto de Cantor, de fato, que vamos provar para o conjunto de Cantor ternário, e depois a gente vai falar para outros conjuntos de Cantor como definição. O teorema é o seguinte: o conjunto de Cantor ternário, que do jeito que eu escrevi para vocês, é um conjunto compacto, não é vazio, é perfeito e é totalmente desconexo. Então, isso nós precisamos entender um por um as definições que eu coloquei no Padlet, vou repetir aqui. O que é... algumas coisas eu ignorei, por exemplo, não vazio eu ignorei aqui nessa demonstração, fui um pouco rápido, mas eu vou só lembrar vocês que é não vazio por quê? Porque você tem interseções de conjuntos fechados e encaixados, certo? Aqui, o CN, nós estamos intersectando todos eles. Eles são encaixados, fechados, interseção e não vazio. Isso aqui a gente aprende em análise, primeiros resultados. É compacto, novamente, porque interseção de fechados é um conjunto fechado, está dentro de um fechado é compacto, tá? Então, dentro de um fechado, dentro de um conjunto limitado, né? Todo esse conjunto está dentro de 0 e 1. É um subconjunto de 0 e 1. Um conjunto fechado dentro de intervalo 0 e 1, a gente sabe que é um conjunto compacto, tá? Quando eu preciso falar de compacidade um pouco mais, eu vou explorar melhor ainda. Mas o que me interessa são propriedades mais finas ainda. Esse conjunto é um conjunto perfeito. O que é perfeito? Perfeito é um conjunto chamado de perfeito se todo ponto dele é um ponto de acumulação. Tá? Então, isso quer dizer que um ponto é acumulação. Quando pega qualquer vizinhança, você tem que ter algum ponto do conjunto aqui dentro dessa vizinhança. Então, outra vizinhança tem que ter outro ponto aqui que está próximo. Então, é um ponto de acumulação. Todo ponto tem que ser ponto de acumulação. Isso quer dizer, não tem pontos isolados. Tá certo? Beleza. Vamos lá. Então, por que esse conjunto tem essa propriedade? Aliás, por que essa pergunta surgiu? Isso porque esse conjunto tem conjunto de Cantor, tem alguns pontos que são bastante visivelmente pertencem ao conjunto, tá? Quais são esses pontos? São chamados pontos de fronteira. Se você olhar para esses pontos aqui que eu estou apontando aqui com vermelho, esses pontos são pontos que vão pertencer certamente ao conjunto de Cantor, ou seja, estão na interseção. São pontos da fronteira. Por quê? Porque esses pontos aqui, né, estão na primeira geração, elas vão ficar na segunda geração também. Esses pontos que eu estou apontando, 0, 1/3, 2/3 e 1, está na primeira, na segunda, e assim por diante. Em todas as gerações vão pertencer. E depois vão surgir novos pontos que vão pertencer da segunda à frente, tá? Eles vão pertencer a essas gerações também. Então, os pontos que estamos considerando como pontos de fronteira são pontos que estão no conjunto de Cantor
e são pontos que a gente visivelmente pertence. Você está vendo esses pontos da fronteira, né? Eles certamente estão no C2, né? Porque estavam dentro, inclusive. Mas agora viraram da fronteira. Mas a partir daí vão virar sempre pontos da fronteira do conjunto. Então, esses pontos são pontos que pertencem ao conjunto de Cantor. São todos do tipo denominador 3 elevado a n. Esse tipo de pontos, esse tipo de números. Mas não são só esses os pontos do conjunto de Cantor. Esse que é o ponto. O conjunto de Cantor, se fosse só esses pontos, seria um conjunto enumerável. E justamente essa questão de ser perfeito é um caminho para dizer que esse conjunto não é enumerável. Existem outras formas de dizer que esse conjunto não é enumerável, tá? Mas, de fato, um conjunto perfeito dentro de um espaço completo não pode ser enumerável. Eu vou falar um pouco para vocês com mais detalhes sobre isso, mas eu queria apenas dizer por que estou preocupado de mostrar que o conjunto de Cantor é um conjunto perfeito. Tem alguma pergunta sobre o conjunto perfeito e alguma preocupação de entender sobre isso? Antes de prosseguir? Ok. Então, por que esse conjunto é perfeito? Olha, as demonstrações, por incrível que pareça, tudo vão ficar tudo curtinha, porque a gente já tem uma ideia de como que construímos o conjunto de Cantor. Eu vou mostrar, eu pego um ponto X aqui, acompanha um pontinho vermelho aqui, tem um ponto X dentro do conjunto qualquer. Eu pego uma epsilon, um número epsilon, eu quero mostrar que na vizinhança epsilon desse ponto, existe outro ponto do conjunto do canto, certo? Isso é exatamente o que tem que mostrar. Mas olha, o que eu posso fazer? Se eu dado epsilon, eu tenho um epsilon, obviamente existe um n que 1 sobre 3 elevado a n é menor do que epsilon, certo? Mas por que eu falei de 1 sobre 3 elevado a n? Porque aquela geração enésima são intervalinhos de tamanho 1 sobre 3 elevado a n. Ou seja, esse ponto aqui está certamente, por estar dentro do conjunto de Cantor, certamente está dentro de algum CN, né? Aliás, todos os CNs, perdão, está dentro de todos os CNs. Então, em particular, esse ponto está dentro do CN, que 1 sobre 3 elevado a n é pequeno, né? Bastante pequeno, menor do que epsilon. Você pegar aquele intervalinho dentro do CN, esse CN já tinha muitos intervalos, tá? Tinha 2 elevado a n intervalos. Mas pegar um deles que contém o x. Certamente tem que ter um deles, porque x está dentro do CN. Então, você pegar um deles, e o ponto de fronteira, a gente já falou que os pontos de fronteira são pontos do conjunto de Cantor. Então, pronto. Você achou um ponto do conjunto de Cantor que está no epsilon vizinhança. Esse aqui é epsilon vizinhança. Eu desenhei maior porque epsilon é maior do que 1 sobre 3 elevado a n, certo? Então, acabou. Eu achei um ponto, está dentro de epsilon vizinhança. Dado qualquer epsilon, eu consigo fazer isso. Isso quer dizer que eu consigo acumular um ponto, aproximar o ponto x, qualquer que seja o ponto x, através dos pontos do conjunto de Cantor. Isso justamente mostra que o conjunto de Cantor é um conjunto perfeito. Todo ponto é um ponto de acumulação. Professor, Sim. o senhor poderia recapitular como que o senhor encontrou o xn? Xn. Xn foi assim. Eu falei que o ponto x está no conjunto de Cantor, certo? Já que está no conjunto de Cantor, quero mostrar que é perfeito. O que tem que fazer? Tem que pegar qualquer ponto x e mostrar que esse ponto é aproximado por pontos do conjunto de Cantor, de novo. Então, eu peguei x que está no conjunto de Cantor. Mas se está no conjunto de Cantor, está em todos os CNs, pela definição. Todas aquelas gerações esculpindo, certo? E eu pego um n suficientemente grande para que 1 sobre 3 elevado a n seja menor do que esse epsilon, porque eu queria colocar algum ponto na epsilon vizinhança desse ponto. Então, eu pego um n grande, que é aquele intervalinho do Cn correspondente assim. Olha, Cn tem 2 elevado a n intervalos, são muitos intervalos, lembra? Aqui são muitos, 2 elevado a 2, depois 2 elevado a 3, 8, depois 2 elevado a n intervalos. Mas o que acontece é que esse ponto está num deles, em algum deles, né? Porque está em interseção de todos. Então, está em todos os CNs. Então, em particular, está num daqueles intervalos que formam o tal de CN, esse CN que está aqui. Então,
eu pego aquele intervalo e olho para a fronteira daquele intervalo. Agora, eu acabei de falar para vocês que as fronteiras dos intervalos CNs são pontos do conjunto de Cantor. Esse aqui eu fui um pouco rápido, mas talvez precise até de um pouco de ponderar e você pensar que por que as fronteiras são pontos do conjunto de Cantor. Aí, quando você entende isso, já termina, porque o xn está no conjunto de Cantor, portanto, eu achei um ponto no conjunto de Cantor que está na distância menor do que epsilon, né? Porque está na distância de 1 sobre 3 elevado a n, que certamente é menor do que epsilon. Tudo bem? Então, talvez a única único detalhe que tem que se prestar atenção é que esses pontos de fronteira vão necessariamente pertencer ao conjunto de Cantor. Pontos de fronteiras em todas as gerações. Aqui eu tenho 4 pontos que já sei que estão no conjunto de Cantor. Depois vou conseguir mais 4 pontos novos. Os antigos já estão no conjunto de Cantor. Agora eu tenho mais pontos que estão no conjunto de Cantor. Esses novos 4 pontos. Tá? É porque eles estão dentro do anterior, então estão no C1, agora estão no C2 também, na fronteira do C2, C2 é um conjunto fechado, certo? C2, esse aqui. E depois vão permanecer nas fronteiras de todos os CNs, pela construção. Por pegar pela imagem, pela função f, os pontos da fronteira viram de novo fronteira dos intervalinhos. Então, isso faz com que esses pontos de fronteira sempre mantenham na interseção, que afinal vai construir para a gente o conjunto de Cantor. Ficou claro? Um pouco melhor? Ficou sim. Eu não sei se esse meu pensamento está certo, mas uma coisa que eu entendo pelo porquê das fronteiras estarem é que a gente sempre está retirando um conjunto, um intervalo aberto. Exato. Então, Exato. as fronteiras elas sempre vão ficar. Exatamente, e que a gente está tirando intervalo aberto dentro deles, né? Poderia, assim, justamente, a gente está tirando um intervalo aberto dentro de cada um anterior. Então, as fronteiras vão permanecer sempre no conjunto. Perfeitamente, esse é correto, esse pensamento. Então, beleza. Eu vou falar agora, para finalizar, que esse conjunto é um conjunto totalmente desconexo. Isso é muito importante. Esse aqui, na verdade, é mais legal do conjunto de Cantor. Ser fechado tem muitos conjuntos fechados. É compacto, tem muito. Perfeito, tem muitos conjuntos perfeitos, tá? Agora, conjunto totalmente desconexo vai reduzir o número dos conjuntos que tenham todas essas coisas. É assim que depois, afinal, vai virar todo só conjunto de Cantor, quem satisfizer todas essas coisas que eu estou falando para vocês. O que é conjunto totalmente desconexo? Você pode falar, se você entende bem da topologia, você pode falar que únicos componentes conexos desse conjunto são pontos do conjunto. Ou seja, você tem, por exemplo, um conjunto, aqui, ó, esses dois intervalos. Esses dois intervalos, a união deles não é um conjunto conexo, certo? Você tem desconexão aqui, né? Dois conjuntos, dois intervalos, a união deles, disjuntos. Mas cada um é uma componente conexa desse conjunto, certo? Portanto, você tem um componente conexa que é um intervalo nesse caso. Mas o que eu estou dizendo? Que o conjunto de Cantor é um conjunto que componentes conexas, então, peça conexa que você pode achar, a maior peça conexa que você pode achar é o ponto, cada ponto dele. Isso chama um conjunto totalmente desconexo. Outra forma de dizer é assim, uma definição, digamos, mais epsilon delta. Você disse que é um espaço métrico, um espaço que você tem uma noção de métrica. Mas vamos pensar no eixo real, números reais, para não ficar muito longe. Que é totalmente desconexo se para todo ponto nesse espaço, tá? Qualquer ponto que você considerar, existe uma vizinhança arbitrariamente pequena, esse ponto, de um conjunto aberto e fechado. Em inglês falam clopen, né? Conjuntos são ambos abertos e fechados, ok? Closed e open, né? Então, isso é, para todo epsilon, qualquer ponto no conjunto, existe um conjunto aberto e fechado no mesmo tempo, chama U, tá? Tal que
esse conjunto está dentro de epsilon vizinhança do ponto P, e contém o ponto P, tá? Então, ponto P está aqui, qualquer ponto no espaço, aqui é o epsilon vizinhança, uma bola de raio epsilon, você diz que o conjunto é totalmente desconexo, sempre existe uma vizinhança, para qualquer vizinhança, para qualquer epsilon, né, existe um conjunto que é aberto e fechado, está dentro dessa bola de raio epsilon. Vamos lá. O que é um conjunto fechado? É um conjunto cujo complementar é aberto, né? Justamente, existência de clopens, né? Conjuntos que são abertos e fechados, é característica dos lugares que são desconexos, né? Um lugar desconexo, por exemplo, aqui, a união desses dois intervalos, a união deles como um espaço, certo? É um espaço desconexo. Por quê? Porque tem um conjunto aqui que é fechado e é aberto também. Por que é aberto esse cara? Intervalo fechado, hein? Mas é aberto dentro do espaço, né? Aí é delicadeza de espaços métricos. Essa é a única delicadeza que vocês têm que aprender ou lembrar. Então, esse conjunto é fechado, mas é aberto também, porque seu complementar é fechado, tá bom? Esse complementar dele é um conjunto fechado. Com topologia, digamos, induzida, a gente está com o subespaço. Ok. Então, essa aqui é a definição de um conjunto totalmente desconexo. Eu vou mostrar para vocês, para finalizar essa parte, que o conjunto de Cantor que definimos é totalmente desconexo, tá bom? Então, como que a gente mostra? Novamente, quando você entender a definição, a demonstração vai ficar em uma linha, talvez menos até. É fácil de demonstrar que é um conjunto totalmente desconexo. Por que é totalmente desconexo? Vamos lá. Talvez eu poderia fazer figura apenas. Eu tenho que mostrar que para todo epsilon, aqui o epsilon está aqui, ó, para todo epsilon eu tenho que achar, né, algum conjunto que seja aberto e fechado, contendo o ponto X. Mas sabe como que eu escolho esse conjunto? É aquele intervalo mesmo da enésima geração, que contém o ponto X. Então, vamos lá, o que eu faço aqui a figura? Eu quero mostrar que para qualquer epsilon, eu pego epsilon, né? E eu quero mostrar que é um conjunto aberto e fechado contendo o ponto X, certo? Está dentro de epsilon vizinhança do ponto X. Eu escolho o n de novo grande, tal que 1 sobre 3 elevado a n seja menor do que epsilon, certo? Agora, eu falo, olha, o ponto X está no conjunto de Cantor, então está dentro desses intervalinhos da enésima geração, certo? Então, está dentro de um... Eu não vou escrever Cn, porque Cn é a união de todos, né? Então, deixa eu colocar um intervalinho, por isso coloquei está dentro de um deles, que formam o Cn. Mas agora, esse cara aqui é o quê? É fechado, porque o intervalo é fechado. Mas é aberto também. Por que é aberto? Porque complementar desse conjunto, o que é complementar do intervalo I? Falem para mim, o que é complementar dele, esse intervalo? Você tem que olhar para complementar dele no espaço. No espaço, quem é o espaço? É o conjunto de Cantor, de fato, certo? O complementar dele é a união desses aqui. Mas você pode falar, mas, peraí, complementar dele você está falando aonde? Eu estou falando, esse aí é topologia agora, realmente. Quem não lembra disso ou não viu, um pouco pode apanhar, mas vai aprendendo. Porque um conjunto se chama fechado, dentro do conjunto de Cantor, quando é interseção de um fechado com o Cantor. Então, o complementar desse aqui é a união deles, desses número finito de intervalos fechados, intersectando com Cantor. Mas, pela definição, esses aqui são fechados. A união de um número finito de fechados é fechado, certo? A união de um número finito de fechados é fechado. Então, isso quer dizer que complementar desse conjunto I interseção com Cantor, certo? Vai ficar uma união finita de fechados, que é fechado de novo. Ok? Portanto, ele é aberto, porque se ele complementar, ficou fechado.
Ou seja, fim do papo. Nós, para qualquer epsilon, conseguimos achar um pequeno intervalinho, certo? Que está mostrando que existe um aberto e fechado dentro de epsilon vizinhança do ponto X. Esse epsilon era arbitrário, porque você diminui epsilon, eu posso achar um n grande e repetir esse argumento. Então, essa questão de esculpir e cada vez ir mais profundo faz com que você consiga fazer essas brincadeiras, né? E o conjunto fica, então, totalmente desconexo. E um corolário dessas coisas é que o conjunto de Cantor não é enumerável. Todo conjunto compacto completo não é enumerável. Eu não demonstrei isso aqui, mas talvez coloque como um exercício. Apenas utilizando o completo e perfeito. Perdão, aqui tem que colocar perfeito. Que a gente já provou que é perfeito, né? É um conjunto não enumerável. Mas eu queria falar para vocês de uma outra forma, em poucos minutos, que esse conjunto não é enumerável, e isso vai atrelar ao próximo passo, próximo vídeo também. Uma outra forma de entender que esse conjunto não é enumerável é olhar para essa forma combinatorial que eu defini para vocês, o conjunto de Cantor. Então, vamos esquecer um pouco essa topologia e as coisas de totalmente desconexo. Vamos para a festa de estátua de Cantor, né? Como que a gente esculpiu o conjunto de Cantor. A gente definiu a enésima geração. A enésima geração de conjunto de Cantor era o quê? Não era nada mais do que uma união finita de intervalinhos fechados, certo? O que eram esses intervalinhos fechados? Eram 2 elevado a n intervalos, né? De tamanho cada um 1 sobre 3 elevado a n. Tamanho de cada um era 1 sobre 3 elevado a n, e tinha cardinalidade de 2 elevado a n. Depois tinha 8 aqui, era 4, depois, inicialmente era 2. Depois virou 4, depois virou 8, e assim por diante, 2 elevado a n. Agora, como é que eu posso identificar os pontos do conjunto de Cantor? Bom, a gente fala a interseção de todos esses conjuntos. Aqui é C2, depois C3, e pega a interseção. Mas, ora, o que sobra aqui é uma poeira, por isso que às vezes chamam poeira de Cantor, né? Que contém a fronteira, mas tem mais coisas. Esse que é o problema, ou o ponto. A graça do conjunto de Cantor é isso, que tem outros pontos a mais, tá? Mas como que eu identifico um ponto, por exemplo, que aqui está no finalzinho, está no X? Esse ponto tem um endereço. Só que o endereço dos pontos do conjunto de Cantor não é como o nosso endereço, que tem um país, uma cidade, uma rua e um número, tá? Um bairro. Endereço no conjunto de Cantor tem infinitas informações. Como é que essas infinitas informações são? Você tem um ponto X, ele pertence a ser, inicialmente pertence a um C0 ou pertence a C2. Você tem que decidir, ele pertence a C0 ou pertence a C2? Ah, tá, pertence a C0 no meu desenho. Depois, você fala que, e agora? Depois pertence a qual desses 4 intervalos? Esses 2 aqui, não. Certamente não, porque eles estão dentro do C2. Mas um deles vai pertencer, porque estava dentro do C0. Então, eu tenho que escolher de novo. É uma árvore. Eu tenho que escolher o 0 ou 2, certo? Eu tenho que escolher o 0 ou 2. E quando eu escolhi aqui, por exemplo, 2, então C0, 2, eu tenho que escolher de novo 0 ou 2, de novo. Eu tenho que escolher uma sequência de 0 e 2, de acordo? Isso aqui dá uma árvore, de fato. E um ponto no conjunto de Cantor é nada mais do que a escolha de uma sequência de letras 0, 2, 2, 0, 0, 2. Isso vai formar um galho da árvore e vai levar você ao ponto no conjunto de Cantor. Agora me digam, quantos desses galhos nós temos? Quantos ramos possíveis existem? Quantos ramos temos? Tem uma árvore que sempre bifurca, por 2 caminhos. Quantos possíveis caminhos infinitos você pode formar? Que seriam galhos, né? Ramos, digamos. Ramos infinitos. Quantos ramos infinitos tem? Seria não enumerável? Não enumerável. Seria não enumerável. Porque exatamente para cada
para cada escolha, você tem, para cada momento, a cada momento você tem duas escolhas. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes, dá 2 elevado a n. E 2 elevado a n, qual é a cardinalidade? É R. Cardinalidade de 2 elevado a n é números reais, que não é enumerável. Não é chique? Então é bom parar nesse momento. E a gente conversa.